Continuação em breve. Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje estamos com Denis Jelisevich. Estamos ao vivo. Por isso, peço aos nossos espectadores, por favor, deixem um like, escrevam comentários para nós, compartilhem nosso vídeo, divulguem esse vídeo. Assim vocês vão ajudar o nosso canal e nós realmente precisamos da sua ajuda. Denis, ontem nós não nos vimos e eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o fato de que temos algumas conquistas. Depois disso, passaram-se 4 anos de guerra e nós alcançamos algo. Perdemos muita coisa, todos nós entendemos o que perdemos, o que conseguimos alcançar. E se olharmos que já estamos no 5º ano construindo essa guerra, contando com ela, para onde estamos indo, para quê? Bem, de quais conquistas estamos falando, afinal? Eu não podemos colocar nenhuma conquista no lado positivo. Durante esses anos de guerra, hoje começou oficialmente o 5º ano. Só o heroísmo do povo. Essa resistência mencionada por Zelensky não tem relação com o governo. E sabe, eu não gostaria de me orgulhar da resistência, eu gostaria de me orgulhar de um PIB alto, da economia, de conquistas. É disso que eu gostaria de me orgulhar. Mas, na verdade, não há conquistas, embora alguns considerem que há conquistas. Por exemplo, agora começamos a fazer drones bem, mas, sabe, isso não é grande coisa. Como eu disse, então o Irã pode se orgulhar de ter inventado os Shaheds, ou o Irã pode se orgulhar de alguns mísseis deles. Eu não acho que isso seja motivo de orgulho para um país normal, não totalitário. Sempre existe a economia, o nível de vida das pessoas e como as pessoas falam sobre a vida em seu próprio país. Mas é outra conversa. Por exemplo, muitos russos vão dizer: sim, nós adoramos a Rússia, adoramos tudo. Mas esse é um tipo especial de zumbi que fica feliz quando proíbem redes sociais, liberdade de expressão, censuram, tiram o processo político. Eu só estou explicando para os espectadores, só para esclarecer, meu cérebro está automaticamente voltado para a civilização ocidental. Ou seja, lá alguém pode se comportar como quiser, alguém quer viver de acordo com as leis da Sharia. Mas nós, como pessoas europeias, tomamos como base parâmetros normais. Zelensky fala que se retirássemos as tropas do Donbass, anularíamos as conquistas da Ucrânia na defesa. Se isso é verdade ou não, é uma questão complexa. Mas o que você acha? Em que aspecto nos anulamos? Então, havia algo que nós tínhamos antes do início da guerra, e agora essa guerra simplesmente nos anulou nisso. Sim, a população, o número de habitantes, a quantidade de pessoas que foram embora, que morreram e que se decepcionaram com a Ucrânia, e assim que as fronteiras abrirem, elas vão embora imediatamente, é enorme. Quase não vai ter quem volte, quem retorne. Quero dizer isso logo de cara, mesmo nos cenários mais otimistas. Se não vier um superpresidente, devem voltar cerca de 1 milhão de pessoas. Mas acredito que 3 a 5 milhões vão embora já no 1º ano de fronteiras abertas. Isso realmente não existia na economia. Não tínhamos economia. O nosso PIB é de 150 bilhões de dólares, dos quais 10 bilhões eram enviados pela USAID. E 10 bilhões eram enviados pelos trabalhadores migrantes. E bem, é isso. Ninguém na Ucrânia pensa sobre o valor agregado. Perdemos a terra, perda, perdemos a infraestrutura, perda. Bem, na verdade só vejo perdas, só horror, um pesadelo. Mas, enfatizo, até hoje, em 25 de fevereiro estamos ao vivo, tudo isso ainda pode ser corrigido. O governo não zerou suas contas, por exemplo. Eles só enriqueceram, já vemos pelas investigações o quanto eles enriqueceram e continuam fazendo isso. Mas o desejo das pessoas de ir para a linha de frente foi zerado. Ontem ouvimos muitas palavras e declarações patrióticas e concordamos que só resistimos graças à força das nossas tropas e ao apoio do nosso povo. Mas concorde que o desejo de um cidadão comum de ir lutar na linha de frente agora é zero. Claro, e alguns se manifestam. Agora é preciso mudar o sistema de mobilização, é preciso fazer mais alguma coisa lá. Claro, assim que todos entenderem, para não ficar só entre mim e parte dos espectadores, que já está realmente com cheiro de eleições. Zelensky com certeza vai dissolver os centros de recrutamento, isso é certo, será uma jogada eleitoral. Agora, Zelensky, se você ouviu, deu uma indireta. Nós devemos, como a Rússia, bem, digamos assim, tipo pagar, comprar militares, mas para isso precisamos de dinheiro europeu. Não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. Quero dizer para vocês, se hoje vocês derem, onde atualmente é $1.000, começarem a dar $3.000.
Isso não motiva nem estimula. Ninguém quer morrer. Talvez se encontrem 20 mil pessoas, mas são necessários números sérios, como 200 mil ou 300 mil, para realmente fazer diferença na linha de frente. Mas é isso, as pessoas se desiludiram. O mais importante, o risco de morte é, claro, o primeiro. O risco de perder a saúde é o principal. Eles veem, mas por que exatamente essa guerra está sendo travada agora? Eu falei isso na minha live, até o final de 2023, bem, forçando a barra, até a contraofensiva, até a primavera de 2023, isso parecia uma guerra existencial. Hoje isso é pura política. Os dois lados chegaram a um impasse. A Rússia avança aos poucos, enquanto tentamos nos defender. Dizem que recuperamos territórios, cerca de 400 ou 40 quilômetros quadrados. Tudo está parado e as pessoas morrem. Por quê? Pelo poder do Putin lá e do Zelensky aqui? Não estou dizendo que é isso que pensam as pessoas que realmente estão na linha de frente arriscando a vida. Claro que elas não vivem assim. Ah, eu apoio o Zelensky. Não, estou falando dos fatos. Lá, cada um tem seu motivo na linha de frente. Alguns lutam pela Ucrânia, outros pela família, outros pelo dinheiro e alguns simplesmente não querem estar lá. Os saudosistas da URSS, não vamos repetir as estatísticas da URSS, mas afinal, por que essa guerra ocorre? O que mudou significativamente desde 2023? Bem, perdemos território lá. Perdemos território, pessoas e a vontade de ir à linha de frente. A vida se estabilizou na Ucrânia. E os militares ontem, o quê? Eles falaram sobre o fato de que nós temos valores e os russos não têm valores, e é isso que nos diferencia dos russos. E o fato de que temos corrupção, isso já foi dito por Zelensky, que temos corrupção, e na Europa também tem, e na Rússia também tem. Mas nós nos diferenciamos dos russos porque eles não falam sobre isso, e nós falamos. Então, o que você acha? Podemos nos orgulhar disso? Não, quando vi esse trecho da BBC, eu realmente já não entendo mais nada. Como é possível dizer uma coisa dessas ainda por cima para o público ocidental? Uma pessoa que pensa minimamente vai logo começar a questionar. Espera aí, isso é tudo o que diferencia vocês, o fato de vocês falarem sobre corrupção? Novamente, não gosto dos jornalistas, nem de como trabalham. Por que não perguntaram? Espere, você queria fechar a Anabu e a SAP e transferir os poderes para a Procuradoria-Geral em 2025. Então é contra o combate à corrupção? E o que responderia? Você sabe como essas entrevistas são organizadas? Vou te contar. São combinadas de propósito, neste caso pelo aniversário da guerra. Era preciso dizer exatamente isso. O mundo, entende? Precisamos dizer que o mundo mudou muito. Se antes a pessoa assistia algum, como posso dizer, mastodonte do jornalismo ocidental, com certeza ela esperava perguntas duras, perguntas diretas ao ponto. E hoje, esses meios de comunicação corporativos são apenas suportes para microfones que servem aos clãs. Eles, com uma mão, afundam Zelensky e com a outra, basicamente, ainda não fazem nada. Vai lá, lute contra a Rússia, precisamos de você nessa luta. Se vocês acham que alguém respeita Zelensky lá, ninguém o respeita no Ocidente, nem mesmo nos países europeus que ainda estão ao lado dele. É só isso. Ontem o vídeo dele recebeu 2 minutos de aplausos, mas aplaudiram. Por quê? Por quê? Porque o nosso povo está morrendo e nós continuamos essa luta, sim, nós continuamos essa luta, porque não temos outra escolha. Se perguntarmos às pessoas se aceitam as condições de paz propostas ou se querem continuar lutando, a pergunta é a mesma. É aí que Paliza responde. Como você comentaria isso? Ele diz que os planos do inimigo são óbvios. Eles têm como objetivo, até o final de março ou início de abril, alcançar as fronteiras da região de Donetsk na linha administrativa e avançar o máximo possível nas regiões de Zaporíjia e de Dnipropetrovsk. E depois, o apetite deles é por Kherson, Mykolaiv e futuramente Odessa. Até abril, ele diz, isso pode acontecer. E depois, até o final de 2026, essa estratégia pode ser implementada. Ou seja, ontem falamos sobre 4 anos de guerra, agora é o 5º ano, e estamos falando sobre como isso vai avançar. Então, nós concordamos com isso ou o quê? Espere, Palesov disse que em março deste ano, a região de Donetsk será tomada. Ou que eles vão estabelecer como objetivo até o final de março, início de abril, chegar às fronteiras administrativas da região de Donetsk. Quero falar logo do primeiro episódio, pois é a data mais próxima, certo? Estou dizendo para você que isso não vai dar para fazer até abril.
De jeito nenhum, mas o mais otimista talvez para eles seria no verão, se tudo correr bem. Quando abril chegar, ele vai dizer que eles não conseguiram atingir as metas e nada está dando certo. Entenda, Tatiana, se os caras do Putin tivessem dito que iam tomar Donetsk até março, aí seria uma coisa. E quando o Paliza me conta, para você e para os espectadores, sobre os planos dos russos, quem é que vai acreditar nisso? Isso é simplesmente ridículo, mas as pessoas têm que engolir isso, sob a ótica de que tudo está sendo observado, lido pelos Estados Unidos serviços secretos, privados do Trump e a administração, eles veem tudo isso como loucura. Ontem, por exemplo, apareceu a embaixadora da Ucrânia, Stefanishina, que está nos Estados Unidos, mas na Ucrânia responde a processo criminal por corrupção. E ela começa a atacar o presidente Trump e sua administração, dizendo que começamos a destruir e atacar dentro da Rússia e também o Trump. Ligaram pedindo para parar, pois estão afetando empresas importantes para a economia dos Estados Unidos, mostrando uma relação financeira. Mas quando empresas americanas são destruídas na Ucrânia, ele se cala. Isso não parece gratidão à administração que quer fazer a paz? Então por que agora espalhar negatividade, atacar a administração? Isso é direcionado à mídia, ao país, ao presidente. Estou falando dos Estados Unidos e de Trump, que são os únicos no mundo que querem e podem trazer a paz. Porque nem Putin, nem Zelensky querem a paz. Quem quer é Trump. E o ataque vem de quem está respondendo a um processo criminal. Sabe de quem eles me lembram, Tatiana? De kamikazes. Kamikazes que simplesmente não entendem o que está por vir. Uma hora antes da nossa transmissão ao vivo saiu uma notícia. Pegaram na Alemanha, numa operação conjunta da polícia alemã e espanhola, o suspeito do assassinato de Portnov. Quero dizer às pessoas agora mesmo, se realmente apertarem e começarem a jogar isso na mídia na Europa, então joguem no lixo. Todas as notícias políticas, todas as pesquisas, isso vai virar a situação completamente em 180 graus se começar a verdade, quem está envolvido em quê. Ainda não sabemos como isso normalmente acontece. Não é tão simples. Eles o descobriram e o pegaram. Eles o introduziram e o pegaram no momento em que isso era politicamente necessário. Por exemplo, agora tudo vai virar uma bola de neve. Quando esses Stefanishinas fazem declarações assim, são como cabeças falantes. Quando Stefanishina encontrar o embaixador nos Estados Unidos, seguirá os passos da Markarova anterior. Lembra? Ela enviou. Bem, haverá consequências. E eles são cavaleiros sem cabeça, eles ficaram atordoados, eles estão embriagados por essa impunidade. Diga o que quiser, proíba o que quiser, ofenda, mas eu não entendo isso. Realmente não entendo. Nós temos conflitos com muitos, e se levarmos em conta especificamente Orbán e Fico, o fato de não conseguirmos encontrar uma linguagem comum com eles. No nível dos estados, isso afeta a nossa situação econômica e a situação econômica deles. Eles pressionam a ajuda assinada ontem para nós, que ainda depende da assinatura da UE. A liberação dos 90 bilhões depende dessa situação. Eles estão dizendo que a Ucrânia deve restabelecer o transporte novamente? Antes, exigimos de Zelensky que ele parasse de transportar petróleo, porque assim estamos patrocinando o país agressor. Agora eles impõem uma condição, temos resiliência e eles também dizem precisar do petróleo, então restaurem o fornecimento. E se não, então não entrem na União Europeia, não recebam essa ajuda. E as sanções contra a Rússia também serão bloqueadas. Esse relacionamento com Orbán, com Fico, com a Hungria, com a Eslováquia, a maneira como Zelensky está se comportando, isso realmente passa de todos os limites. Vocês entendem? A Eslováquia e a Hungria, é preciso colocar isso como base. A Eslováquia e a Hungria não são nada queridas na União Europeia. Eles acham a Úrsula, Bruxelas, acham que esses países atrapalham muito. E Zelensky aqui, de certa forma, é um cúmplice, jogando do lado deles, tentando de alguma forma influenciar esses Fico e Orbán. Ou seja, ele joga do lado da Úrsula, porque a Europa dá dinheiro para ele, entende? Então eles dizem, vamos ajudar a pressionar eles. Ou seja, agora em abril terão eleições na Hungria, e Zelensky arma uma armadilha para Orbán antes do pleito, colocando-o em situação difícil. Esse é o enredo. Mas nós devemos olhar para isso simplesmente como ucranianos e do ponto de vista da Ucrânia. Isso é vantajoso para a Ucrânia ou não é vantajoso? E sempre deve ser feita essa pergunta na diplomacia. É vantajoso ou não é vantajoso?
Vou contar isso e dar um exemplo de como Trump age nessas situações. Ou o Milei, por exemplo, brigar com os vizinhos, Eslováquia, Hungria, vizinhos estranhos, é vantajoso ou não é vantajoso? Definitivamente não é vantajoso. Orbán precisa agradar todos os ucranianos e Zelensky? Não, ninguém agrada a todos, nem é querido por todos. Por que arriscar o país inteiro por disputas pessoais? Essa pergunta nunca vou deixar de fazer. Ele também teve conflitos com a Polônia por causa do massacre de Volhynia. Por que você sempre coloca a Ucrânia em situações difíceis? Sim, renuncie aos seus poderes, deixe que venha um presidente interino, vá lá, entre no YouTube, xingue Orbán, Putin, a Hungria, faça o que quiser. Mas por que você está fazendo isso agora? E a resposta é, porque alguém precisa disso, porque um determinado roteiro está sendo seguido. Aliás, Dubinsky escreveu uma versão interessante sobre isso. Embora, sabe, eu não apoio muito as declarações políticas dele, talvez 10%, mas 90% não apoio. Como preso político, apoio. Como pessoa, apoio. Então ele escreveu que isso está sendo feito no interesse do chamado, bom, é assim que eu chamo, ele não disse assim, cartel das grandes redes de postos de combustível na Ucrânia. Porque assim eles poderão vender mais do que é produzido na Ucrânia, e não importar da Hungria ou de outros países. Ou seja, é mais ou menos assim, e essas empresas já estão tendo lucros extraordinários durante a guerra. Também é uma versão, vou dizer assim, não estou afirmando que é assim, estou dizendo, é uma versão também. Por exemplo, Hetmantsev. Ele sempre age assim quando implementa algum tipo de caixa registradora, não é para arrecadar impostos ou fazer algo útil. Na verdade, ele representa os interesses de 5 a 7 grandes redes de supermercados, para quem esses pequenos comerciantes são uma pedra no sapato. Como eliminá-los? Obrigue-os a usar caixas registradoras. Quando você tem centenas de supermercados, centros logísticos e grande estrutura, sabe lidar com caixas registradoras, movimentar dinheiro e reduzir impostos. Você tem recursos para isso, dezenas de advogados e contadores trabalham para você nessa superempresa. E os pequenos vão à falência, simplesmente quebram e vão embora. E esses movimentos podem muito bem ser do mesmo tipo. Mas se resumirmos esse assunto, você é a favor de transportar petróleo pela Ucrânia ou contra pelo oleoduto Druzhba? Quero dizer, não. Eu sou a favor de qualquer cooperação econômica com todos, porque temos problemas com um vizinho, com dois, com a Rússia, com a Bielorrússia. Mas, no final das contas, teremos que lidar com todos. Não é questão de gostar ou não de alguém, estou dizendo, mas sim de fazer negócios econômicos em maior ou menor escala. Porque hoje o mundo é assim. Se você não está integrado à economia global, a guerra chega até você. Todos devem depender de você. Entende? Isso é financiar o agressor. Qual é a sua opinião sobre isso? Antes disso, eles já bombeavam. E quando Putin começou a guerra híbrida, em 2013 a 2014, anexou a Crimeia e o Donbass, o gasoduto continuou funcionando. Mas como assim Putin não poderia planejar trabalhar durante os bombardeios só este ano? Tá vendo então sobre o que estamos falando? Não sou eu nem você que financia isso, é simplesmente o que você acabou de dizer agora, é o argumento desses propagandistas. Palavras fortes, só para dizer, olhem Elisievich, por negociar com o agressor. Não, pessoal, eu não negocio com o agressor, eu nunca estive lá, são vocês que negociam com ele. Talvez não seja porque eles querem. Agora veja, vamos aprofundar nisso. Ao investigarem Mindit e seus esquemas, descobriram sua ligação com o grupo de Semyon Mogilevich. Isso é coisa da KGB. E, acho que se a gente for mais fundo agora, eu não vou continuar. Isso tudo é uma teia só desde o primeiro dia da guerra. E eu ainda tenho certeza de que no topo do governo ucraniano há agentes diretos da KGB, agentes diretos, não apenas agentes de influência, desses tem muitos, mas agentes diretos da KGB. Acho que, de certo modo, há um roteiro em que Zelensky imita não para agradar Putin, mas Putin para Zelensky. Por que os europeus vieram ontem para a Ucrânia? E se falarmos da própria Úrsula, bem, a Úrsula surpreendeu. Ela diz que vamos continuar impondo sanções contra a Rússia, vamos impor, vamos destinar esses 90 bilhões, com certeza vamos dar 920 milhões, porque vocês sofreram com a energia, vão reconstruir até o próximo ano. Mas o que chocou foi que ela não deu um ano ou uma data específica para a entrada da Ucrânia na UE. Ela disse, para nós as datas não são importantes.
E vocês sabem, sempre apoiamos vocês, sempre estamos no mesmo caminho que vocês, estamos com vocês. O que isso significa para você? Por que ela agiu assim? Explique o motivo da destinação do dinheiro. Por que ela não menciona, a pedido de Zelensky, uma data específica para a entrada da Ucrânia na UE? Vou dizer agora, acabei de olhar nosso contador. 934 espectadores pessoal. Deixem um like, compartilhem a transmissão, isso é importante. Agora vou responder a pergunta. Então, ontem na minha transmissão, eu mostrei esse vídeo onde ela disse, vocês entendem. Ficou claro para mim que não estaremos na União Europeia, porque não precisamos estar lá, esse é um assunto totalmente à parte, não estaremos lá. Mas Poroshenko no começo, depois Zelensky continuou com isso. Colocaram uma cenourinha como isca. E Úrsula, Tatiana Úrsula, é a principal pessoa da União Europeia, chefe da Comissão Europeia. Olha nos olhos do Zelensky e diz, você pode escolher qualquer data, mas nós não vamos te dizer qual é. E ontem, na minha live, eu destaquei. Ela poderia ter dito, vamos aceitar vocês até 2030, até 2035, pendurar mais uma cenoura. Mas está tudo tão ruim e óbvio que ela nem sequer pendura mais a cenoura. Ou seja, vocês aí podem escolher qualquer data, podem marcar até para amanhã, mas nós não vamos dizer a data para vocês. E há muitos motivos para isso. O primeiro motivo é que a Ucrânia, por todos os critérios, não se encaixa na União Europeia. Antes da live, li no Telegram, um homem morto pelo TCC, outro espancado pelo TCC. Goncharenko está nessa comissão na Rada Suprema. Vou mostrar no canal. Cadê a gravação da bodycam? Ah, não estava funcionando ou algo assim. Ou seja, entende? É uma grande cloaca, uma estrutura onde todos protegem todos, todo mundo ganha dinheiro. Com essa guerra, um país assim não pode estar na União Europeia. Eu não gosto da Úrsula, eu não gosto desses principais líderes europeus, essa eurosoviética, essa euroburocracia. Se você consultar os documentos oficiais e os valores da União Europeia, verá que há pontos bem concretos escritos. E mesmo com todos os problemas da União Europeia, esses imigrantes ilegais e tudo mais, isso é inaceitável, simplesmente inaceitável. E aqui não precisa cavar muito fundo. A necessidade da União Europeia é outro tema que já tratei várias vezes. Por isso, o que as pessoas precisam entender é que nós nunca estaremos na União Europeia. Não pensem que esse é o objetivo que fará a Ucrânia rica ou que vale dedicar toda a vida a isso. Assim como para o samurai, o essencial é o caminho do samurai para a União Europeia. Vivemos o presente, conversando agora sobre Europa e Ucrânia. É noite de 25 de fevereiro de 2026. Aqui e agora, que reformas podemos implementar? Primeiro, acabar com a guerra. Mas como viver melhor já? Quando essa for a questão, pensem, realmente precisamos de um oleoduto? Druzhba, se isso gera dinheiro, então é desejável. Não conheço a estrutura, mas basta entregá-lo a uma empresa privada, como uma americana. O que passa pela Ucrânia é como o gasoduto, mas agora ninguém o quer de graça. Antes ofereciam 40 bilhões, hoje seriam 100 com a inflação. Ou seja, colocar a questão aqui e agora. Acho que foram aqueles sheiks de Dubai que disseram isso especificamente, os Emirados. É isso que ele está dizendo. Durante a construção, as pessoas podem comparar Dubai nos anos 90 com hoje por meio de fotos e vídeos. Nós falamos para as pessoas sobre reformas e nossa atividade política aqui e agora. Não dizemos que vocês estarão em Dubai em 10 anos, que Dubai será incrível, em 20 anos é aqui e agora. E é somente através desse prisma que qualquer presidente, primeiro-ministro ou partido deve agir. Se eles são de verdade, não apenas falam, cabeças falantes. Estoques. Já temos mais. Milhares de pessoas estão nos assistindo nos streamings, então eu peço muito para vocês, deixem um like, compartilhem nosso vídeo, porque vocês realmente vão ajudar muito o nosso canal com isso. Eu respondo. Escrevam suas perguntas. Por favor, escrevam, nós vamos ler, mas queria comentar sobre o que você diz agora, só que não temos oportunidade de pensar assim. E nós não temos nenhum poder para influenciar essa situação, porque o Zelensky, o que ele diz? A Rússia está bloqueando a adesão da Ucrânia à UE, e com essa situação, a Ucrânia pode enfrentar isso daqui a 50 anos, quando o Putin ou as autoridades russas bloquearem isso. Ou seja, esses 50 anos que nos aguardam é a minha idade, já vai estar chegando ao fim. Eu respondo, escrevam perguntas, eu ainda vou pensar que precisamos entrar na UE, entende?
Eu, quando ouço isso do Zelensky, eu sei, vocês perguntaram isso agora. Eu, quando ouço isso, imediatamente vem à minha mente. Gabinete Oval 1.0, quando ele diz a Trump, até mesmo você e J.D. Vance, até mesmo você. O oceano não protegerá dos ataques se Putin decidir atacar a América, e ele definitivamente fará isso algum dia. Depois vem a famosa fotografia. Nós não temos medo de ninguém, e ninguém vai entrar em guerra contra nós. Isso é da mesma história. Isso é um truque de manipuladores como Zelensky. Agora ele diz o que acontecerá em 50 anos, mas você não sabe, Zelensky, não entende do assunto. O que acontece com a inteligência artificial hoje e como será o mundo em 1 ou 2 anos. Mas ele fala sobre o que pode ocorrer em 50 anos, dizendo que talvez a Rússia vire um estado super democrático. Tenho certeza de que com a morte, com a saída do Putin, ou simplesmente, digamos, com a perda de poder do Putin, a Rússia já vai se voltar para o caminho democrático. Estou absolutamente convencido disso. Pode não ser rápido, mas deixará de ser um país ditatorial ou totalitário. É o que penso. E ele fica contando umas histórias pra gente. Fala pra gente como é viver hoje sem luz, sem aquecimento, sem dinheiro, com as fronteiras fechadas, com medo dos centros de recrutamento, com os mísseis drones do Putin. Fala sobre isso e principalmente conta o que acontecerá amanhã e após a chegada da paz, porque ela virá cedo ou tarde, entende? Eu entendo quem está na Ucrânia e lamento por todos, inclusive minha família. Muitos acham que isso nunca vai acabar, dizem e escrevem que só as pessoas vão acabar, e é o que está acontecendo. As eleições vão acontecer mais cedo ou mais tarde, na primavera, daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses, mas este ano elas vão acontecer. Logo a hora de alguém chega e toda a castelo de cartas desmorona. Mas a principal questão é, as pessoas vão abrir os olhos, elas vão entender onde precisam olhar para a raiz do problema, para enxergar e distinguir um político de verdade, daquele que só finge ser político, aquele que só fala, um fantoche, atrás do qual estão algumas pessoas que querem explorar a Ucrânia. Ou a pessoa que realmente sabe o que fazer e quer mudar alguma coisa. Com isso, eu me despeço de vocês. Até mais. Estou lendo os comentários e as pessoas basicamente todas escrevem sobre a paz, sobre como os centros de recrutamento agem de forma cruel. Vamos passar para esse tema dos centros de recrutamento. Pessoal, por favor, continuem escrevendo perguntas específicas para Denis, perguntas concretas, nós vamos lê-las e vocês receberão as respostas. Quando Fedorov assumiu seu cargo, ele anunciou que a mobilização forçada não estava acontecendo da maneira adequada e que era preciso fazê-la corretamente. Bem, eu entendi isso. Para motivar as pessoas, para que não sejam forçadas a ir para a guerra, é preciso fazer algo a respeito. Ontem, ele falou sobre suas declarações e quais são as perspectivas para a Ucrânia. O inimigo paga um preço por cada quilômetro de terra ucraniana. Na região de Donetsk, há 156 soldados por quilômetro quadrado. Nosso objetivo é mais de 200 ocupantes mortos por cada quilômetro quadrado. Céu fechado, controle total do espaço aéreo, ou seja, de alguma forma precisamos fechá-lo. Em 4 anos não conseguimos fazer isso nem esgotar economicamente a Federação Russa. O mais difícil é enterrar 200 ocupantes mortos, não por pena deles, mas porque nossos homens morrerão nesse processo. E cumprir esse objetivo, de acordo com a nossa mobilização que está acontecendo na Ucrânia, é um objetivo real. E por que precisamos desse objetivo? Como você comentaria sobre isso? Já começamos pelo final. Esse objetivo, esse número, 50 mil russos por mês. Bom, primeiro ele falou em matar, agora eles calcularam? Quantos por quilômetro quadrado? Amanhã ele vai calcular, não sei, lá. Eles calculam até quantos russos precisam morrer por quilômetro quadrado de ar. Para enganar, com o perdão da palavra, os idiotas e ingênuos, ele inventará qualquer formulação. Fechar o céu. Primeira pergunta, como alguém vai fechar o céu com drones? Dizem que está fechado com drones. Isso é uma besteira, isso é uma besteira. Nem quero falar sobre isso, pois muitos ainda não entendem a situação. A Rússia usou muitas armas contra a Ucrânia. Quanto à aviação, eles ainda têm muita coisa que não usaram. Isso custa muito caro. Eles sabem que se derrubarmos, não compensa, e em geral Putin ainda não faz isso. Mas tais declarações, vindas de um país que está falido, já causam constrangimento. 90 bilhões, quando Orbán bloqueou, não deram. Pânico, gritaria, todo o pessoal do Getmantsev sai. Dizem em abril, pensem, o pessoal do Getmantsev sai. Dizem em abril, para nós acabou. É isso. Não vai ter com o que pagar os compromissos internos, aposentados, benefícios sociais. Para quem pagar, todos esses pagamentos são feitos.
E esse aí declara: fechar o céu. Quando você fala em matar 50 mil russos, 200 por quilômetro quadrado, quantos dos nossos vão morrer nisso? Se forem 50 eu não concordo, se forem 5 eu não concordo, tudo termina em mortes. Mas Fyodorov continua insistindo nisso, nessa linha, drones. Que ele veja o que é, se não me engano, o F-20 e 2, se tivermos especialistas, que me corrijam no chat. O F-20 e 2 é o avião que os Estados Unidos usarão se bombardearem o Irã, ele estará lá. Não aparece nos radares, o que é incrível. Assisti a uma apresentação em vídeo. Quando você tem algo, pode dizer, vamos fechar o céu, vencer aqueles, mas sem nada, desculpe, está com a bunda de fora. E quanto tempo enrolaram a gente com esses F-16? Você lembra? A guerra começou, aquele idiota do Reznikov corria com seu lenço, disseram que iam dar 10 aviões, né? Mas a gente nem sabe. Você já ouviu falar dos Leopards, dos Leopoldos, dos F-16, cadê os Flamingos? Sozinho. Por si só, aliás, eu assisti ao vídeo, não quero me gabar muito, mas eu vi o vídeo, tipo, a chegada do Flamingo na fábrica, que parece que produzia Iskanders, ou até mesmo Oreshnik, produzidos na Rússia. Bem, é mais ou menos isso, é um dano, mas até na câmera dá pra ver que não é algo impressionante, tipo, uma explosão enorme. Bom, danificaram, mas foi mesmo um Flamingo? Como vamos provar isso? Sim ou não? Ou seja, pode-se dizer que foi um míssil nuclear, entre muitas outras inconsistências. O principal é que isso deveria me deixar feliz, assim como aos espectadores. Como a Ucrânia viverá amanhã, e nós com vocês, quem quer viver lá? Muita gente não entende quando digo que o mundo vai mudar em 1 ou 2 anos, pois estou envolvido nisso pelo meu trabalho. Entendo como essa inteligência artificial funciona e vou contar um episódio para vocês. Existe um agente de IA, isso é o mais recente, digamos assim, nessa área. E o Pentágono exigiu dessa empresa que eles limitassem algumas funções. Sobre armas nucleares e tecnologias militares, essa empresa recusou ao Pete Hegseth, mas apertou a mão do Pentágono. Reflitam, onde quero chegar agora? A tecnologia vai avançar tão rápido, tudo vai acontecer desse jeito, e é sobre isso que precisamos pensar, é nisso que devemos refletir. No segundo episódio, a empresa enfrentou o Pentágono. Na Ucrânia, se você grava um TikTok errado, já batem na sua porta. Reflitam sobre essa diferença de vida, mas na hora de pedir algo, querem ser como a América, seguindo leis iguais para todos. Isso não serve para nós. Nossa mentalidade é diferente e o governo é feito por pessoas iguais a nós. Alguém já disse que quem assume o poder é como a gente. No fim, é um hospício. Alguém comentou que agora Trump está falando com Zelensky por telefone. Antes do vídeo, vi que Peskov disse que estão fazendo um convite. Essa proposta ainda está de pé. Zelensky ir para Moscou. O nosso governo rejeita essa proposta porque eles dizem que se já existem pré-requisitos concretos para assinar um acordo de paz, se isso existir, então eles convidam. Mas nós vemos e Zelensky diz, venham para Kiev, mas quanto a de escolher um local neutro, ninguém fala sobre isso. E começaram a falar sobre o TCC na Verkhovna Rada, mas até agora não há nenhum resultado disso. E isso também parece um certo hype ou marketing. O que aconteceu? Ontem aconteceu uma situação assim, a mídia oficial escreve uma coisa, os canais do Telegram outra, mas o ponto é esse. Ontem, o TCC quis verificar os documentos de um jovem e eles não estavam em ordem, ou seja, ele poderia ser convocado para a linha de frente. O pai dele começou a defendê-lo, as pessoas começaram a proteger esse rapaz do TCK, esse jovem tinha uma faca no bolso, ele feriu um dos membros do TCK, mas antes disso, um funcionário do TCK disparou um tiro para o alto. Então já vemos uma guerra começando, pode-se dizer, entre as autoridades, os funcionários do TCK e o povo comum. Porque a lei não funciona de jeito nenhum e as pessoas já estão tentando, do jeito que podem, estabelecer essa lei por conta própria. Se seguirmos esse plano do qual o Fedoro está falando, a que isso vai levar na sociedade? Deixe-me responder a isso agora, depois vamos passar para o próximo assunto. Eu verifiquei, Trump está conversando com Zelensky, amanhã haverá negociações, quero contar isso para as pessoas, isso é importante. Sobre o TCK, digo mais uma vez para vocês, pensar ou adivinhar é inútil. O TTSK age com métodos fascistas, mas é preciso mostrar agressividade não só diretamente às pessoas que trabalham lá. Essas pessoas não tomam iniciativa inicialmente e depois enlouquecem também devido à impunidade.
A permissão para isso no país vem da alta cúpula do poder. Precisamos debater e refletir bastante sobre isso. O TCK vai continuar cometendo abusos. E repare, Tatiana, que esses abusos aumentam a cada semana. A impunidade é a resposta. Eles percebem que estão acima de nós porque existe impunidade hoje. Ninguém disse, faça o que quiser, você está protegido por fulano ou Zelensky. Não! Intuitivamente, você percebe a mensagem do governo. Essa pessoa surge e diz, isso é gado, não são pessoas, se referindo ao nosso povo como se fôssemos gado. Então, isso é um fascista de verdade, ele está ligado ao Korchinski, que também é fascista, entende? É disso que estamos falando. Abordaremos a conversa entre Trump e Zelensky. Amanhã haverá negociações em Genebra. Logo após as negociações em Genebra, muito provavelmente, com certeza Umerov, pela lei local, com certeza Umerov e talvez Budanov irão para a Flórida, para Miami, novamente para Witkoff, Kushner e suas equipes. A ligação de Trump está relacionada exclusivamente a isso. E por enquanto eu não sei nada sobre isso. Vou ser honesto com você, mas algo me diz que isso é uma preparação para negociações. E mais ou menos vai soar assim. Ouça, essa conversa interminável não pode continuar o tempo todo e realmente para sempre. Vamos chegar a algum resultado, eu não vou ficar mandando Kushner e Witkoff toda semana à toa. Vamos avançar mais rápido. É isso que eu quero dizer para vocês. Coloquei um comentário na tela. A pessoa pergunta, para que Umerov foi aos Estados Unidos antes das negociações? Lembro que isso também aconteceu. Começaram a publicar as gravações do Nabu e Umerov estava nos Estados Unidos. E supostamente ele deveria convencer Zelensky e nossa delegação a assinar esses acordos de paz, mas então algo deu errado. O que você acha? Por que ele foi para lá? Ele não foi antes, eu digo. Ele vai depois, quando hoje é dia 25, precisa chegar à Flórida. Isso foi há uns 2 meses. Estou respondendo à pessoa. Ela perguntou por que ele vai antes, mas digo que ele vai depois. Quanto a isso, bem, é uma questão complicada, negociações difíceis. Não se esqueça, nossa delegação mudou, a composição da nossa delegação mudou. Isso também é importante e devemos prestar atenção, mas amanhã será interessante com as principais notícias. Uma pessoa pergunta, você acha que após a guerra a questão do idioma será resolvida conforme a Constituição da Ucrânia ou ainda haverá divisão entre os ucranianos certos e os simples? E nos Moscovorotaka. Lá está escrito, nos certos e nos Moscovorotaka. Ah, nos Moscovorotaka. Sim, então... Não faz sentido essas perguntas. E você, Denis, o que acha disso depois da guerra? Isso sou eu. Vocês não sabem quem vai estar no poder. E pode ser que fique ainda pior, depende de quem chegar ao poder, ou pode ser totalmente democrático. É isso. Não posso nem quero prever quem estará no poder. Será como tiver que ser. Sobre a nossa conversa e o petróleo. Elizavets acusa a Europa de comprar petróleo russo e agora diz que é preciso agir em seus próprios interesses e bombear petróleo para a Eslováquia, aquilo sobre o que conversamos. Veja como eles interpretam imediatamente. Elizavets é a favor de bombear petróleo para a Eslováquia, mas Elizavets não está no poder e não decide nada. Eu, no geral, já disse para vocês que teremos que negociar com todos. E quando falamos sobre a Europa, sobre os volumes da Europa e tudo isso, são duas coisas bem diferentes. Lá tratamos de centenas de bilhões de euros, valor que Putin gastou na guerra e que os europeus transferiram para ele. E lá não se trata dos interesses de terceiros. Nesse caso, estamos atendendo aos interesses de terceiros. Aqui são os mesmos países da União Europeia. Mas veja, eles precisavam de um pretexto. Elizavets é a favor disso, o Zelensky decide tudo, mas o Elizavets é o culpado. Uma pessoa pergunta se Budanov pode assinar alguma coisa, e outra pessoa responde que Budanov não pode assinar nada. Ou seja, amanhã, se essa reunião acontecer, ninguém vai assinar nada. Serão apenas acordos sobre em quais condições os grupos de negociação podem chegar a um consenso. E depois quem deve assinar é o garantidor da Constituição em nome da Ucrânia, ou um representante da Verkhovna Rada. Ainda não é certo que o garantidor assine algo. Aposto que Zelensky não vai assinar. Lembrem-se disso. E depois da resposta da Úrsula, com certeza não vai retirar as tropas do Donbass
Úrsula, nós discutimos isso hoje, Úrsula tirou dele a última alavanca com a qual ele poderia ir para as eleições. Ele está em pânico agora, ele está em pânico por causa do Budanov. Bem, digamos que a direção dos seus pensamentos está correta. Pessoal, não esperem a assinatura amanhã ou na próxima semana. As negociações ainda são técnicas e falta muito até um acordo quadro ser assinado. De quem? Pergunta Sanders. Desculpe, não entendi. Você quer que eu pergunte algo para Denis? Se alguém tiver perguntas ou comentários, por favor, escreva de forma mais específica, pois não está claro. As pessoas perguntam o que vai acontecer depois da guerra. Bem, o que vai acontecer depois da guerra? Você já falou várias vezes que depois da guerra haverá um período ainda mais difícil do que agora. E sobre quem vai trabalhar na Ucrânia? Agora, Bangladesh, Nepal estão sendo convidados a virem trabalhar aqui, agora na Ucrânia. O homem ucraniano não consegue ir tranquilamente ao trabalho porque é imediatamente mobilizado. Por isso, esse homem tem que ir para a linha de frente para garantir empregos e uma vida melhor para os bangladeshianos. Sim, mas as pessoas precisam entender para que servem o Nepal e Bangladesh, ou, digamos, o Uzbequistão, a Ásia Central em geral. Porque eles vão votar em quem os trouxe para cá, no governo que mandarem eles votarem. Eles não se importam com a Ucrânia como nós amamos e sentimos a Ucrânia. Eles não sentirão isso, o que é natural. As pessoas precisam lembrar disso. Obrigada. Acho que Denis não pensa nada sobre a outra pessoa. Perguntam se você pensa sobre Nazarchik e o que acha dele. Ele é contra o Trump? Nazarchik é um blogueiro que já esteve no nosso canal, as pessoas gostam dele, ele é um rapaz jovem e interessante, mas... Não, quando alguém me pergunta... Ele diz, Denis, o que você acha do Nazarchik? Eu não vou falar nada de ruim sobre ele, mas para falar sobre outras coisas é preciso ter competência para discutir sobre algo. Até o Lisovski já esteve no seu canal. Imagine que você me chame agora e eu diga: Tatiana, agora vou te ensinar como compor música e como tocar piano. Eu vou parecer um maluco, porque eu não sei fazer isso. Essa é toda a minha resposta. A pessoa escreveu que Úrsula finalmente fez algo normal, deu um fora no Bonevchik. Eu acho que ela realmente fez algo normal. Isso é sobre o dinheiro. Ontem ela deu 920 milhões, disse que era para a energia. Não. Ela não disse a data para ele. O quê? Denise, você concorda que a confiança no governo e no país não se constrói em uma década? Ou seja, entendo que levará muito tempo para restaurar a confiança das pessoas no governo. Coloque as perguntas na tela para que seja mais fácil visualmente e para não esquecer a pergunta. Eu vou responder. Um ano após a guerra, em um bom sentido, a Ucrânia poderá estar irreconhecível se as pessoas certas estiverem no poder daqui a um ano. Agora, vou te contar, Tatiana, rapidinho. Ontem publiquei um exemplo no meu canal do Telegram. Dados oficiais. O PIB da Argentina cresceu 0,4% em 2025 no ano passado. Algumas pessoas aparecem lá e dizem, bem, isso não é tão bom assim. Mas o PIB da Argentina, em 2024, era de 650 bilhões, ou seja, 4% disso é quase 30 bilhões de dólares de crescimento. Isso em um país com inflação altíssima, muitos problemas e dívidas. Esse resultado é fenomenal. Estou mostrando como alcançar resultados rápidos. No caso da Ucrânia, nos 2 primeiros anos, cresceremos dezenas de % se tudo for feito corretamente. É difícil acreditar que chegaremos a isso rapidamente vendo os resultados atuais. Agora mesmo lemos uma notícia assim. Uma garota de 16 anos e um rapaz de 19 anos no distrito de Sviatoshinsky, em Kiev, incendiaram 3 carros Tesla a mando da Federação Russa. Eles receberam apenas $20, ou seja, $20 é um pagamento mínimo. Tem gente que nem vai trabalhar por $20 por dia. No mesmo contexto, no mesmo dia, lemos que foram roubados fundos destinados à construção de proteção para aeródromos, um suborno de $320 mil, e é por isso que, com uma diferença tão grande nas condições de vida entre as pessoas e o governo, surge a desconfiança de que algo possa ser reconstruído rapidamente. Entende a questão? Ontem, na transmissão ao vivo, levantei esse assunto. Lá, os Starlinks que foram registrados em nome deles no Snap receberam $30, mas estão enfrentando prisão perpétua.
Vamos fazer uma pergunta simples para nós mesmos. Hoje divulgaram outro agente do SBU, o NABU e a SAP, 5 milhões com fiança estipulada. Então eu tenho uma pergunta. Quem prejudicou mais o Estado, aquele que roubou do Ministério ou aquele que incendiou um carro para um russo? Só para deixar claro, eu insisto categoricamente, nem pensem em incendiar carros de ninguém, nem para os russos. Isso é uma traição terrível, é humilhante para vocês. Por qualquer quantia, mas se comparar assim, mas um pega prisão perpétua, enquanto o outro ainda pode sair sob fiança. É nisso que precisamos pensar. A que ponto de miséria as pessoas foram levadas, que por 20 ou 30 dólares, pessoas trabalham para o inimigo e prejudicam seus cidadãos e país? Alguém comenta, vocês não imaginam o que acontece aqui. É sério, os homens não podem sair, é horrível. E qual será a situação se os homens não conseguirem chegar ao trabalho? Eles vão trazer pessoas do Nepal, de Bangladesh? Será que o governo permitirá o colapso da economia estando em situação tão difícil, ao ponto de que os homens estarão dispostos a ir lutar por aquelas poucas moedas que lhes pagam? Não, isso está relacionado à vida. Ninguém vai mais lutar nem por moedas, como eu disse, 10 a 20 mil podem ir, mas não 200 a 300 mil. Dizem que você vai fazer as pessoas pensarem, mas a maioria de nós quer caminhos fáceis. As pessoas querem caminhos fáceis, por isso temos esse problema. Será que realmente vão prorrogar a lei marcial? Será que vão prorrogar e sob a lei marcial não se pode realizar eleições? Ou será que não vão mais prorrogar? O que você acha? Primeiro, as eleições seguirão novas leis e Zelensky quer aprovar uma lei para permitir eleições sob lei marcial. Primeiro, é importante lembrar disso. Segundo, a lei marcial pode ser prorrogada por 3 meses ou cancelada em 10 minutos com a assinatura do presidente, segundo a lei. E vocês nem prestem atenção nisso. Do ponto de vista das negociações de paz, das eleições, do fim da guerra, é nesse sentido que eu quero dizer. Os centros de recrutamento não podem ser intocáveis. Precisamos de uma lei para punir o recrutamento forçado. Dmytro Razunkov comentou isso hoje. Ou seja, não temos uma lei que permita que as pessoas sejam mobilizadas à força para o exército. Aqui isso acontece automaticamente. O governo não nos diz que todos precisam ser mobilizados, mas Razunkov diz que é preciso aprovar uma lei para que isso não aconteça. Você acha que isso é apenas um jogo para o público, para aumentar a popularidade porque está acontecendo? Dá para sentir que as eleições estão chegando. Sim, Razunkov está jogando o mesmo jogo que Geoleros e especialmente Goncharenko. As eleições estão chegando e Razunkov sabe disso. 3 ou 4 pontos sensíveis: aumento de impostos, TCK, fim da guerra, deserção, evasores, todos esses temas que afetam milhões. Ele levanta essas questões. Mas imagine se amanhã prenderem todos os membros do TCC, todos, sem exceção. Mas quem lhes deu esse direito e quem foi o ideólogo de tal mobilização? Nesse estilo bruto, fazendo tudo com agressividade, com força, essas pessoas vão sair impunes. Quero lembrar as pessoas, todos esqueceram. Kuchma criou o Titã, se não me engano era esse o nome da organização, policiais especiais com uniforme próprio. Quem lembra, escreva no chat. Nas costas deles estava escrito Titã e eles faziam o que queriam. Este serviço foi feito para isso. Proteger o governo, fazer várias tarefas para eles, todos os membros do Titã, por exemplo, trocar todos eles. Qual seria o sentido, se foi o Kuchma que criou? Aqui também é preciso examinar a liderança. Escreve uma pessoa, Milei, ele não trabalha sozinho, eu também li que ele tem o PIB, que houve um crescimento do PIB, você comentou sobre isso, que ele não está sozinho. Então, na sua opinião, o quão importante é ter uma equipe muito produtiva? Vou conectar o carregador do notebook e, por favor, se puder, responda essa pergunta para a pessoa sobre o Milei, que ele não trabalha sozinho. Então, Milei não trabalha sozinho, mas eu não entendi por que você escreveu isso. Agora você deve completar no chat, por favor, o que você quis dizer com isso. Claro, o Milei não trabalha sozinho. O Milei tem ministros. Em primeiro lugar, ele tem toda uma equipe de pessoas. Escreva em que contexto eu te dei uma resposta detalhada sobre o Milei. Continuam escrevendo. Se os ucranianos acordassem como os argentinos, a Ucrânia também teria seus Mileis. Tudo bem, Tetiana. Coloque as perguntas na tela para todos lerem e acompanharmos a discussão.
estão escrevendo: a guerra realmente pode ser parada. Quem em sã consciência vai querer morrer na linha de frente? É isso. Só que o governo não quer ouvir e entender as pessoas, que elas não estão prontas para ir para o fronte, não estão prontas para morrer. E aqueles que estão na linha de frente agora, eles sonham em voltar para casa. Mas o governo, ontem, ao discursar, disse que temos valores, por isso estamos lutando, porque estamos defendendo tudo. Mas, na verdade, nossa situação é muito difícil. Pelo que entendi... Valores são o que Zelensky disse. Nós reconhecemos a corrupção, mas os russos não. Falamos sobre isso. Eles não. Quem define os valores? Posso citar os valores que deveriam existir na Ucrânia: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade individual em geral. O mais importante é a liberdade individual. Economia livre, direito ao lucro, o país mais livre da Europa. Esses são os valores. A vida humana é o valor número 1. Que Zelensky, ou quem quer que tenha dito isso, diga quais são os valores. Queria ainda falar sobre os valores em relação ao fato de que foram destinados fundos, recursos adicionais para que a Ukrzaliznytsia funcionasse, mas dizem que esse dinheiro não será muito. Novamente se fala sobre a necessidade de aumentar as tarifas para o transporte de cargas, para que o transporte de pessoas possa ser mais acessível para as pessoas. Você fala 150 vezes que é preciso apenas privatizar essas instituições. O governo insiste que é preciso financiá-las com recursos do Estado, aumentar tarifas e impostos, esse é o único caminho. No meu canal, estou preparando um vídeo sobre a Ukrepochta, isso exige preparação. Essa é uma das reformas que devem ser feitas especificamente em relação à Ukrepochta e à Ukrzaliznytsia. Vai ter vídeo sobre tudo isso, vou contar só para você. Durante o período em que Leschenko trabalhou no Conselho de Administração, no Conselho de Supervisão, na verdade, da Ukrzaliznytsia, os prejuízos chegaram a 18,6 bilhões de hryvnias. Só para você ter uma ideia, isso dá $500 milhão. Só para constar, é como se alguém tivesse registrado a água para si, e por isso alguém pode ir para a cadeia. É preciso refletir sobre isso. A pessoa escreve: hoje tem vídeo interessante sobre Denis e Reva no canal da Zoya Kuskova. Por favor, diga o que achou mais interessante e o que gostou. Eu não faria propaganda de alguém assim na minha transmissão. Certo, então parece que as perguntas acabaram. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, por favor, escreva e nós vamos passar para outro assunto. Ontem surgiu uma ideia de que não se pode realizar eleições na Ucrânia porque as pessoas, e usaram exatamente essa palavra, estão imbecilizadas. Ou seja, que agora não estamos em um estado adequado, e se fizermos eleições com pessoas assim que não estão adequadas, os resultados também serão inadequados. Por algum motivo, quando li essa frase, tive a impressão de que está ressurgindo algum processo político daqueles que estão no poder, que as pessoas não gostam. As pessoas entendem que é preciso procurar outros, está surgindo uma competição política saudável, e isso vai nos trazer bons líderes. E eles dizem que estamos ficando idiotas. Como você pode comentar isso? Ou seja... Quem disse que as pessoas estão ficando idiotas? Foi algum funcionário do governo local? Não me lembro exatamente porque não planejava tocar nesse assunto hoje, mas lembrei disso. Quando alguém diz para você, sob qualquer pretexto, que não precisa realizar, que não pode realizar eleições, isso já cheira mal. E tudo fica claro. Por uma pessoa assim, o povo não é imbecilizado. Depois vamos fazer um absurdo. E o que se quer dizer é que eles estão iludidos, que essas pessoas estão sob efeito de propaganda. E assim como aqui, escreveram... Filatov disse isso, foi o Filatov quem disse. Eu me lembro, era um funcionário público, sim. Que o Filatov seja prefeito de Dnipro há 11 anos. Primeiro, onde Filatov, no governo Poroshenko, falava publicamente. Depois que Poroshenko enviou aviões atrás de Korban, seu amigo e parceiro de negócios, quase mandou tanques atrás do Korban. Depois, o amigo Filatov aparece para se manter no poder, perto do dinheiro, e diz: sem Petro Alexeyevich, nenhuma creche na Ucrânia é construída ou funciona. O sol de manhã, vocês não entendem, não nasce, não aparece. Por isso é isso, literalmente não há nascer do sol. Isso tudo é política ucraniana típica.
Isso é um fenômeno normal, quando surgem concorrentes porque acham que esse governo já esgotou seu potencial e recursos, e outras pessoas chegam. Isso justamente mostra que é um processo político normal. O que você acha? Ainda estamos muito longe de um processo político normal. Um processo político normal é quando você pode viver em seu próprio país e dizer o que quiser. Quando não existe telemaratona, quando não há perseguição por palavras, nem sinal disso, não existe nenhum processo político. Ontem tivemos um convidado que abordou esse tema e apareceu recentemente. Também há informações de que os russos divulgam notícias dizendo que o Reino Unido e a França... E Medvedev disse que eles não vão permitir isso. E aí a pessoa pergunta, será que a Federação Russa pode lançar armas nucleares se eles fizerem uma mobilização total ou parcial? Eu não entendi. Qual é a relação entre mobilização e armas nucleares? Para que mobilizar se dá para atacar com arma nuclear? Primeiro, isso não faz sentido. Além disso, cada ano de guerra aumenta o risco de uso de armas nucleares táticas. Com Trump, Putin não faria isso. Mas eu quero dizer outra coisa para vocês sobre esses boatos de que França e Grã-Bretanha entregaram algo para a Ucrânia. Na França, há super especialistas em tecnologia nuclear. O país ajudou Israel a desenvolver armas nucleares. Israel, porém, nega oficialmente possuí-las. Eu não acredito nisso, porque vi no feed do X antes de aparecer em qualquer outro lugar. De certos porta-vozes, e eu sei que esses porta-vozes são pagos. Foi a Rússia que inventou mais um assunto que eles vão ficar repetindo. Isso é puro estilo da KGB. Ora, quem daria uma bomba nuclear para Zelensky? Gente, pensem com a cabeça, só pensem. Não querem nem dar dinheiro para ele, vão dar uma bomba nuclear? Ontem, nosso convidado que estava no ar é especialista nesse assunto. Ele disse que o nosso governo atual ou venderia essa arma, ou a lançaria contra a Rússia. Vocês nem imaginam o resultado que teríamos, ainda bem que não temos armas nucleares, não é? Pergunta uma pessoa. Então, como expressar sua opinião publicamente para que o governo não nos prive da liberdade por meio dos órgãos executivos? Bem, essa pergunta, se eu disser agora para você ir ao YouTube, você terá problemas, ou em alguma rede social, não tem como. Apoiem pessoas como eu, apoiem todos que falam aquilo que é importante para vocês. Sobre valores, valores reais, de liberdade e bom senso. Ao fazer isso, você terá problemas imediatamente. Acho que a pessoa quer saber de que maneira exatamente. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, expressou confiança na necessidade de continuar os esforços diplomáticos para resolver o conflito na Ucrânia. Bem, nada de novo. Não ouvimos falar de novos meios ou métodos de pressão acontecendo. Por enquanto, é só o que já havia: negociações. Não. Ninguém vai contar nada publicamente. Como eu disse, estão pressionando Zelensky nos bastidores, mais do que publicamente. Ninguém vai expor isso. Amanhã não terá grandes novidades. Se houver, ótimo, mas os avanços não serão como muitos esperam em quantidade de informação. J.D. Vance concedeu uma entrevista, respondeu a uma pergunta e só. Não há o que debater. Recebemos muitos comentários, dizem que é assim. Por algum motivo, decidiram mencionar Natal Kamosichuk aqui, mas nós temos opiniões diferentes. Em princípio, respondemos às perguntas que as pessoas nos fizeram. Vamos fazer um resumo da nossa conversa. Então, amanhã as negociações vão continuar, mas ainda não sabemos como elas serão. Sentimos que não haverá nada realmente construtivo nelas. O TCC está realizando uma mobilização rigorosa. Pelo que vimos, as declarações de Fedorov dizem que ela será modificada, de alguma forma reconstruída. Essa mobilização não vai acontecer. Sim. Isso só vai acontecer já diretamente antes das eleições, vai ser um dos passos pré-eleitorais. Desses, ele já fala sobre isso há 1 mês e meio. Fyodorov, você vê que isso não só não deu certo, como o trabalho nessa direção nem sequer começou. Só piorou. Tá aí a resposta para você. A gente vê que só ficou pior, a mobilização ficou ainda mais difícil, chegou ao ponto de até os homens mudarem seu status para não serem convocados pelo TCC.
Crianças com deficiência estão sendo entregues a orfanatos, e se essa criança é cuidada por um pai solteiro, o pai é enviado para a linha de frente. A situação é horrível, mas não vamos perder o otimismo, de verdade, temos todas as perspectivas. Para ser um país desenvolvido, é preciso tempo para isso. Mas sim, como você afirma, com o desenvolvimento normal dos acontecimentos, 3 anos serão suficientes para nos reabilitarmos e começarmos pelo menos a viver uma vida normal. Claro, com o governo certo e as reformas corretas, as pessoas verão o efeito em 2 ou 3 meses. O primeiro é só o começo, e lembrem-se, reformas são feitas todas de uma vez. Se alguém disser para vocês que é preciso apertar os cintos, que são necessários 10 anos, isso significa que essa pessoa não pretende fazer reformas. Foi parecido com Zelensky. Muitas conversas e populismo, mas nenhuma reforma ocorreu nos primeiros 6 meses, e até hoje elas não existem. Com Poroshenko foi igual, como ele disse, não me lembro. O slogan não é novo. Nova Ucrânia, viver de um jeito novo. Se não começamos a viver de um jeito novo imediatamente, então não vamos mais viver assim. E foi exatamente assim que sempre aconteceu. Só Poroshenko começou e depois só piorou. Zelensky começou e só foi ladeira abaixo. E assim todos vão para baixo na Ucrânia. Agradeço a vocês por esta conversa e convido nossos espectadores a se inscreverem no nosso canal. Acreditem, agora precisamos muito da sua participação no nosso canal, de verdade, precisamos dela como precisamos de ar neste momento. Inscrevam-se também no canal de Denis Yelisevich. Muito obrigada por estarem conosco hoje e pelos comentários e elogios. Para finalizar, vou dizer que as pessoas, Denis, pedem para eu lhe dizer que estão esperando por você este ano, no máximo no próximo, em Kiev. Obrigado, eu espero, obrigado. Muito obrigada a você. Até logo. Obrigado.